E você já sabe que toda sexta-feira tem o assunto em destaque, meio ambiente, sempre um tema do meio ambiente para a gente discutir aqui com você, com o professor Pedro Luiz Cortes, professor associado do Departamento de Informação e Cultura da ECA e coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. Professor Pedro, bom dia, como vai? Tudo bem? Tudo bom, Roxane? Bom dia, ouvintes. Tudo tranquilo. Vamos falar hoje de uma iniciativa interessantíssima. E pode mudar o setor automobilístico em poucos anos, se isso de fato, essa prática se tornar uma realidade, que é o compartilhamento de veículos. Do que a gente está falando? Então, Roxane, o compartilhamento de veículos, né, no seu modo mais tradicional, ele existe há um bom tempo, que é o bom e tradicional táxi, né? E ele vem sendo revitalizado pelo uso de aplicativos que permitem que a pessoa chame, né, o veículo sem ter a necessidade de sair à rua e pode fazer o pagamento com cartão. E também agora com serviços alternativos ao táxi, que tem como adicional um preço por vezes mais conveniente e também já dá uma ideia de quanto a pessoa vai gastar para fazer aquele trajeto. Esse é um modo mais tradicional de compartilhamento de veículos, tendo em vista que o mesmo carro ele é utilizado várias vezes ao longo do dia por várias pessoas, né? Mas agora o que tem acontecido, um sistema novo e exatamente potencializado pelo uso de aplicativos, é o aluguel de veículos feito de uma maneira muito mais ágil, né? Onde você estabelece lá, você preenche um cadastro prévio e utilizando um aplicativo você informa qual veículo que você vai usar e você vai até um ponto específico, retira o veículo, você desbloqueia o veículo utilizando o aplicativo sem a necessidade da intermediação de uma pessoa. Então é muito mais ágil exatamente pelo fato de você já ter um cadastro previamente aprovado. Não é o que o Uber, não é o modelo do Uber hoje, nada a ver. O modelo do Uber, ele se assemelha ao modelo do táxi. Isso. É um serviço alternativo. A única vantagem do Uber em relação ao táxi tradicional é que ele por vezes dá um preço mais conveniente e informa quanto você vai gastar para fazer aquele trajeto. E você pode dividir o trajeto, exatamente, né, com outras pessoas. E tem algumas opções, né, dependendo do tipo de veículo que você quer utilizar. O car sharing, o compartilhamento de veículos nessa modalidade atual, ele se assemelha muito, e não deixa de ser um aluguel de veículos, só que ele ganha flexibilidade exatamente pelo uso do aplicativo, que permite, a partir de um cadastro previamente aprovado, que você tenha acesso muito mais rápido ao veículo, que você libere muito mais rapidamente o veículo, e você é tarifado normalmente por hora. Normalmente, com o aluguel tradicional, você é tarifado por dia. Então, você aluga o veículo por um determinado número de dias. Na modalidade nova, você aluga o veículo por uma quantidade de horas. Então, o aluguel ele acaba saindo muito mais econômico e muito mais aderente às necessidades do usuário. Claro. Então, isso faz com que as pessoas que não queiram utilizar o transporte público de massa, né, metrô, ônibus, e também não queiram comprar um carro, elas passam a ter uma opção além do táxi ou dos sistemas tipo Uber. Então ela pode alugar um carro por um período determinado. É um aluguel de carro também numa modalidade mais barata, um custo menor. Exatamente. É isso. E tem a vantagem de você ter uma flexibilidade maior na escolha do tipo de veículo que você vai utilizar conforme as suas necessidades, né? Então, dependendo do que você vai fazer, você pode escolher um veículo maior ou menor, e com essa facilidade de você poder liberar o veículo com muito mais agilidade, né? Agora, uma coisa interessante, porque por que isso é ambientalmente legal? Bom, primeiro que você reduz a demanda por veículos novos. Consequentemente, você reduz a demanda por recursos naturais, por vezes não renováveis. Então, você preserva recursos naturais, e o veículo que muitas vezes você deixaria estacionado na rua, ou você utilizaria apenas algumas horas durante o dia, ele passa a ser compartilhado por outras pessoas. Então, na prática, você reduz a quantidade de veículos na rua. Sim. Potencialmente, você reduz as emissões ao facilitar o fluxo de veículos. Quer dizer, você libera as ruas para exatamente por contar com um número menor de veículos estacionados. Então, essa é uma solução ambientalmente legal, que ela vem dentro de uma tendência que é a economia do compartilhamento,
Ou seja, você pode usufruir de um produto, de um bem, sem a necessidade de possuir esse bem, sem a necessidade de comprar. Você imagina os custos que a gente... Bom, quem tem carro sabe do que a gente está falando. Os custos mensais e anuais que você tem com seguro, gasolina... Exatamente. Quer dizer, é uma tendência mundial essa coisa. Estava lendo uma matéria dia desses. Como é bom viver sem carro. Sim. Né? Vamos olhar para o outro lado, né? Porque a gente tem sempre que olhar os dois lados da questão. Então, um casal dizendo, olha, como mudou meu dia a dia em função disso. Então, tem e cada vez um número maior de pessoas vem aderindo a essas opções. É uma tendência, né? Agora, essa opção ela pode parecer assim uma coisa até um pouco fantasiosa ou que vai atingir um número pequeno de pessoas, tal. O que causa impacto realmente quando a gente analisa esse tipo de solução é a aderência de grandes montadoras a esse modelo. Mas aí é que vem a questão, como é que essas empresas tradicionais elas vão absorver essas tendências, porque mexe com a concorrência. Sim. A GM e a Nissan, ela já vem trabalhando com um modelo de car sharing. Inclusive, a GM desenvolveu um projeto piloto em São Caetano do Sul para testar esse tipo de modelo. E no ano passado, eu conversando com o executivo da GM, eu perguntei para eles, eu falei assim, olha, não é um contrassenso, porque vocês vão investir num serviço que, de certa forma, vai fazer, né, com que as pessoas comprem menos carros. Tá? E o negócio de vocês é vender carro, né? Ele falou assim, olha, se alguém vai matar o nosso negócio, que sejamos nós mesmos. Ou seja, eles assumem que o compartilhamento de veículos é realmente uma tendência irreversível. Então, já que ele vai acontecer, as montadoras já estão pensando, bom, vamos aderir a esse modelo para que a gente não seja atropelado, né? E a gente vai perder mercado de um lado, mas a gente vai ganhar mercado de um outro. Então, isso que causa realmente um impacto, porque mostra, obviamente, que as montadoras estão preocupadas com as questões comerciais aí e já estão vislumbrando que essa é uma tendência irreversível e já vão aderindo a esse novo modelo. Então, há vários exemplos em outras áreas de soluções de negócio, soluções tecnológicas que acabaram modificando segmentos altamente consolidados. E às vezes as empresas não perceberam isso com antecedência e acabaram perdendo uma certa... o timing, né, de aderir a um novo negócio. Então, assim... pensar quem trabalhava antigamente com fotografia convencional, né, às vezes não percebeu o timing para passar para a fotografia digital e acabou tendo seu modelo de negócio atropelado. Então, quando de repente percebeu que a fotografia digital era algo irreversível, já não dava mais tempo de você entrar em condições competitivas nesse modelo de negócio. É o momento certo, né? Você não pode perder o timing, como você falou. Então, vamos complicar essa história. E aí? E os empregos? Então, quem trabalhava na produção de veículos, que a gente sabe que é um setor que emprega muito. Como é que fica esse lado também? Deve haver, obviamente, uma redução nos empregos industriais, mas, por outro lado, esses sistemas de compartilhamento de veículos, né, o setor de serviços, ele vem aumentando a oferta de vagas. Há uma tendência, por vários motivos, em diversos países, numa redução dos empregos industriais. Um dos motivos é pelo fato de vários países terem transferido suas linhas de produção para a China. Então, por exemplo, é o caso de fabricantes de eletrônicos, né? Muitas vezes você desenvolve todo o conceito, todo o produto, mas você manda produzir na China. Então, obviamente que isso você transfere empregos do setor industrial do seu país para a China. No caso do car sharing, vai reduzir, né, a quantidade de empregos na indústria automobilística, na produção, mas você passa a gerar empregos no setor de serviços. E a gente tem que considerar, por exemplo, esses sistemas, né, alternativos ao táxi, como é o caso do Uber, ele tem servido de opção para uma série de pessoas que estão desempregadas. Então, há pessoas que estão fora do seu mercado habitual de trabalho e que têm aderido a esse tipo de serviço como uma forma de obter algum tipo de renda, embora às vezes inferior ao que originalmente tinha, mas é melhor do que você ficar desempregado. Então, há uma tendência de redução de empregos industriais por vários motivos, e o car sharing vem a contribuir com essa redução, e há uma tendência de ampliação do emprego na área de serviços. Se a gente verificar o que acontece aqui em São Paulo,
gente verifica que São Paulo deixou de ser uma cidade industrial. Isso é um fenômeno que passa a ocorrer a partir dos anos 80, né, do século passado, e vem de maneira significativa desenvolvendo o setor de serviços. Variando esse setor. Exatamente. Várias muito interessante. Essas mudanças ocorrem e aí os negócios têm que se adaptar às novas realidades, né? Exatamente. Não tem jeito. E muitas vezes a gente nem percebe que essa nova forma de negócio tem um apelo ambiental significativo. Que é o caso aqui, mas Exatamente. Você demonstrou justamente que impacto isso pode ter. Nesta série, falamos semanalmente sobre a importância de todas as ações que de alguma maneira beneficiam o meio ambiente. Está beneficiando o lugar onde vivemos e, obviamente, a nossa saúde, né? Sem dúvida. Professor que tem um canal também no YouTube, O Ambiente é Nosso Meio, vai lá, compartilha, assiste e acompanha em detalhes esses temas que são trazidos para você aqui no Jornal da USP semanalmente. Muito obrigada, professor, mais uma vez. Eu que agradeço. Um bom final de semana a todos. Até a próxima, né? Até a semana que vem. E você já sabe que toda sexta-feira tem o assunto em destaque, meio ambiente, sempre um tema do meio ambiente para a gente discutir aqui com você, com o professor Pedro Luiz Cortes, professor associado do Departamento de Informação e Cultura da ECA e coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. Professor Pedro, bom dia, como vai? Tudo bem? Tudo bom, Roxane? Bom dia, ouvintes. Tudo tranquilo. Vamos falar hoje de uma iniciativa interessantíssima e pode mudar o setor automobilístico em poucos anos, se isso de fato, essa prática se tornar uma realidade, que é o compartilhamento de veículos. Do que a gente está falando? Então, Roxane, o compartilhamento de veículos, né, no seu modo mais tradicional, ele existe há um bom tempo, que é o bom e tradicional táxi, né? E ele vem sendo revitalizado pelo uso de aplicativos que permitem que a pessoa chame, né, o veículo sem ter a necessidade de sair à rua e pode fazer o pagamento com cartão. E também agora com serviços alternativos ao táxi, que tem como adicional um preço por vezes mais conveniente e também já dá uma ideia de quanto a pessoa vai gastar para fazer aquele trajeto. Esse é um modo mais tradicional de compartilhamento de veículos, tendo em vista que o mesmo carro ele é utilizado várias vezes ao longo do dia por várias pessoas, né? Mas agora o que tem acontecido, um sistema novo e exatamente potencializado pelo uso de aplicativos, é o aluguel de veículos feito de uma maneira muito mais ágil, né? Onde você estabelece lá, você preenche um cadastro prévio e utilizando um aplicativo você informa qual veículo que você vai usar e você vai até um ponto específico, retira o veículo, você desbloqueia o veículo utilizando o aplicativo sem a necessidade da intermediação de uma pessoa. Então é muito mais ágil exatamente pelo fato de você já ter um cadastro previamente aprovado. Não é o que o Uber, não é o modelo do Uber hoje, nada a ver. O modelo do Uber, ele se assemelha ao modelo do táxi. Isso. É um serviço alternativo. A única vantagem do Uber em relação ao táxi tradicional é que ele por vezes dá um preço mais conveniente e informa quanto você vai gastar para fazer aquele trajeto. E você pode dividir o trajeto, exatamente, né, com outras pessoas. E tem algumas opções, né, dependendo do tipo de veículo que você quer utilizar. O car sharing, o compartilhamento de veículos nessa modalidade atual, ele se assemelha muito, e não deixa de ser um aluguel de veículos, só que ele ganha flexibilidade exatamente pelo uso do aplicativo, que permite, a partir de um cadastro previamente aprovado, que você tenha acesso muito mais rápido ao veículo, que você libere muito mais rapidamente o veículo, e você é tarifado normalmente por hora. Normalmente, com o aluguel tradicional, você é tarifado por dia. Então, você aluga o veículo por um determinado número de dias. Na modalidade nova, você aluga o veículo por uma quantidade de horas. Então, o aluguel ele acaba saindo muito mais econômico e muito mais aderente às necessidades do usuário. Claro. Então, isso faz com que as pessoas que não queiram utilizar o transporte público de massa, né, metrô, ônibus, e também não queiram comprar um carro, elas passam a ter uma
opção além do táxi ou dos sistemas tipo Uber. Então ela pode alugar um carro por um período determinado. É um aluguel de carro também numa modalidade mais barata, um custo menor. Exatamente. É isso. E tem a vantagem de você ter uma flexibilidade maior na escolha do tipo de veículo que você vai utilizar conforme as suas necessidades. Né? Então, dependendo do que você vai fazer, você pode escolher um veículo maior ou menor, e com essa facilidade de você poder liberar o veículo com muito mais agilidade. Né? Agora, uma coisa interessante, porque por que isso é ambientalmente legal? Bom, primeiro que você reduz a demanda por veículos novos. Consequentemente, você reduz a demanda por recursos naturais, por vezes não renováveis. Então, você preserva recursos naturais, e o veículo que muitas vezes você deixaria estacionado na rua, ou você utilizaria apenas algumas horas durante o dia, ele passa a ser compartilhado por outras pessoas. Então, na prática, você reduz a quantidade de veículos na rua. Sim. Potencialmente, você reduz as emissões ao facilitar o fluxo de veículos. Quer dizer, você libera as ruas para exatamente por contar com um número menor de veículos estacionados. Então, essa é uma solução ambientalmente legal, que ela vem dentro de uma tendência que é a economia do compartilhamento. Ou seja, você pode usufruir de um produto, de um bem, sem a necessidade de possuir esse bem, sem a necessidade de comprar. Você imagina os custos que a gente... Bom, quem tem carro sabe do que a gente está falando. Os custos mensais e anuais que você tem com seguro, gasolina... Exatamente. Quer dizer, é uma tendência mundial essa coisa. Estava lendo uma matéria dia desses. Como é bom viver sem carro. Sim. Né? Vamos olhar para o outro lado, né? Porque a gente tem sempre que olhar os dois lados da questão. Então, um casal dizendo, olha, como mudou meu dia a dia em função disso. Então, tem e cada vez um número maior de pessoas vem aderindo a essas opções. É uma tendência, né? Agora, essa opção, ela pode parecer assim uma coisa até um pouco fantasiosa, ou que vai atingir um número pequeno de pessoas, tal. O que causa impacto realmente quando a gente analisa esse tipo de solução é a aderência de grandes montadoras a esse modelo. Mas aí é que vem a questão, como é que essas empresas tradicionais elas vão absorver essas tendências, porque mexe com a concorrência. Sim. A GM e a Nissan, ela já vem trabalhando com um modelo de car sharing. Inclusive, a GM desenvolveu um projeto piloto em São Caetano do Sul para testar esse tipo de modelo. E no ano passado, eu conversando com o executivo da GM, eu perguntei para eles, eu falei assim, olha, não é um contrassenso, porque vocês vão investir num serviço que, de certa forma, vai fazer, né, com que as pessoas comprem menos carros. Tá? E o negócio de vocês é vender carro, né? Ele falou assim, olha, se alguém vai matar o nosso negócio, que sejamos nós mesmos. Ou seja, eles assumem que o compartilhamento de veículos é realmente uma tendência irreversível. Então, já que ele vai acontecer, as montadoras já estão pensando, bom, vamos aderir a esse modelo para que a gente não seja atropelado, né? E a gente vai perder mercado de um lado, mas a gente vai ganhar mercado de um outro. Então, isso que causa realmente um impacto, porque mostra, obviamente, que as montadoras estão preocupadas com as questões comerciais aí e já estão vislumbrando que essa é uma tendência irreversível e já vão aderindo a esse novo modelo. Então, há vários exemplos em outras áreas de soluções de negócio, soluções tecnológicas que acabaram modificando segmentos altamente consolidados. E às vezes as empresas não perceberam isso com antecedência e acabaram perdendo uma certa... o timing, né, de aderir a um novo negócio. Então, assim... pensar quem trabalhava antigamente com fotografia convencional, né, às vezes não percebeu o timing para passar para a fotografia digital e acabou tendo seu modelo de negócio atropelado. Então, quando de repente percebeu que a fotografia digital era algo irreversível, já não dava mais tempo de você entrar em condições competitivas nesse modelo de negócio. É o momento certo, né? Você não pode perder o timing, como você falou. Então, vamos complicar essa história. E aí? E os empregos? Então, quem trabalhava na produção de veículos, que a gente sabe que é um setor que emprega muito. Como é que fica esse lado também? Deve haver, obviamente, uma redução nos empregos industriais, mas, por outro lado, esses sistemas de compartilhamento de veículos, né, o setor de serviços, ele vem aumentando a oferta de vagas. Há uma tendência, por vários motivos, em diversos países, numa redução
redução dos empregos industriais. Um dos motivos é pelo fato de vários países terem transferido suas linhas de produção para a China. Então, por exemplo, é o caso de fabricantes de eletrônicos, né? Muitas vezes você desenvolve todo o conceito, todo o produto, mas você manda produzir na China. Então, obviamente que isso você transfere empregos do setor industrial do seu país para a China. No caso do car sharing, vai reduzir, né, a quantidade de empregos na indústria automobilística, na produção, mas você passa a gerar empregos no setor de serviços. Uhum. E a gente tem que considerar, por exemplo, esses sistemas, né, alternativos ao táxi, como é o caso do Uber, ele tem servido de opção para uma série de pessoas que estão desempregadas. Então, há pessoas que estão fora do seu mercado habitual de trabalho, sim, e que têm aderido a esse tipo de serviço como uma forma de obter algum tipo de renda, embora às vezes inferior ao que originalmente obtinha, mas é melhor do que você ficar desempregado. Então, há uma tendência de redução de empregos industriais por vários motivos, e o car sharing vem a contribuir com essa redução, e há uma tendência de ampliação do emprego na área de serviços. Se a gente verificar o que acontece aqui em São Paulo, a gente verifica que São Paulo deixou de ser uma cidade industrial. Isso é um fenômeno que passa a ocorrer a partir dos anos 80, né, do século passado, e vem de maneira significativa desenvolvendo o setor de serviços. Variando esse setor. Exatamente. Várias muito interessante. Essas mudanças ocorrem e aí os negócios têm que se adaptar às novas realidades, né? Exatamente. Não tem jeito. E muitas vezes a gente nem percebe que essa nova forma de negócio tem um apelo ambiental significativo. Que é o caso aqui, mas Exatamente. Você demonstrou justamente que impacto isso pode ter. Nesta série, falamos semanalmente sobre a importância de todas as ações que de alguma maneira beneficiam o meio ambiente. Está beneficiando o lugar onde vivemos e, obviamente, a nossa saúde, né? Sem dúvida. Professor que tem um canal também no YouTube, O Ambiente é Nosso Meio, vai lá, compartilha, assiste e acompanha em detalhes esses temas que são trazidos para você aqui no Jornal da USP semanalmente. Muito obrigada, professor, mais uma vez. Eu que agradeço. Um bom final de semana a todos. Até a próxima, né? Até a semana que vem.